E agora nós vamos, ainda dentro da ideia de conceitos gerais, vamos para a questão 2. Essa foi, nós vimos agora, foi a questão 1. Foi o problema de você não deixar um transformador de corrente com seu secundário aberto, com o primário alimentando uma carga. E agora nós vamos para a questão 2, que são os cuidados que você tem que tomar ao fazer as conexões de relés direcionais aos circuitos secundários dos T6. Então isso é uma coisa importante, porque eu vou mostrar aqui que tem problemas na hora de você fazer isso. Às vezes as pessoas não têm uma noção exata do que aquilo representa e acabam cometendo erros. E isso acontece principalmente quando você vai fazer conexão de equipamentos trifásicos, medidores, relés, né, onde você pode cometer alguns erros. Né. Esse problema ele até que diminuiu mais depois que se começou a usar relés digitais, né, porque você, no relé digital, é meio difícil de você errar a polaridade do relé. Ele vem muito bem definido lá, então você alimentou o relé, tudo que tiver ali dentro de função, que precise de polaridade, que precise de direcionalidade, o relé faz, você não precisa mais se preocupar. Mas existe ainda uma preocupação com o lado externo disso aí. Existe ainda essa preocupação com o que acontece do relé para trás, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, nesse circuito aqui, o que é que a gente está fazendo? A gente está mostrando a forma correta de você ligar os T6, de você fazer o fechamento de T6, de você instalar os T6. Ou seja, nós mostramos aqui uma linha de transmissão interligando duas subestações, mostramos o TC no lado da fonte e o TC no lado da carga. E o que é que nós estamos representando aqui? Nós estamos mostrando o seguinte. Primeiro, que a polaridade, isso aqui é a marca de polaridade do TC, como eu falei já na aula sobre TC, na aula de TC, eu falei que H1 é sempre, ou seja, o índice menor é sempre a polaridade e o índice maior é a não polaridade. A gente não colocou aqui, mas do lado de cá podia ser H2, H8, dependendo do tipo de TC. Mas como o que importa para a gente aqui é isso aqui, então a gente está mostrando uma coisa importante. É que, por padrão, até onde eu conheço, não sei se alguém aí fora faz de modo diferente, mas por padrão, a polaridade dos T6 devem ficar viradas para o lado da barra. E a não polaridade fica para o lado da linha, para o lado do objeto, que pode ser uma linha, pode ser um transformador. Mas essa é uma regra. Isso aqui é a marca das polaridades primárias e aqui é a marca das polaridades secundárias. Então, como é um sistema trifásico, eu tenho aqui 3 fases. E aí, como é que eu devo fechar o meu TC? Tá? Eu pego, que é também a forma correta, é você fechar o TC do lado da não polaridade, que fica para dentro da linha, e o mesmo ocorre no terminal remoto. A polaridade está virada para a barra, você liga as polaridades no relé, fecha o TC no lado da não polaridade e liga a não polaridade no neutro do relé. Depois a gente vai ver mais detalhes disso aí. Então a gente está mostrando aqui a polaridade dos T6, está mostrando o fechamento, como ele deve ser feito, e está mostrando como eles estão ligados no relé 21, admitindo que isso aqui são as polaridades do relé 21. É bom que se diga que essa é uma forma adequada de você ligar. No entanto, o fechamento que não obedecer esse critério não quer dizer que ele está errado. Agora, vai depender da forma de como os relés direcionais eles serão conectados aos secundários desses T6. Se você faz desse jeito, se instala o TC desse jeito, com a polaridade virada para a barra, com o fechamento do lado da não polaridade, tudo certinho, possibilidade de você cometer um erro durante a elaboração de um projeto, uma montagem e tal, é muito menor. Agora, se você não conectar desse jeito, isso não quer dizer que está errado. Agora você vai ter que mudar a forma de ligar o seu relé. Tá? E aqui, para a gente deixar claro que o relé essa polaridade dela está correta, a gente vai lembrar do que a gente já falou antes, da polaridade subtrativa. Vocês estão lembrados que na polaridade subtrativa a gente falou o quê? Quando a corrente primária ela entra na polaridade, no secundário ela sai na polaridade do TC. Então, como isso aqui é a polaridade primária e isso é a secundária, se eu tenho uma corrente no primário circulando nesse sentido, no secundário ela está circulando nesse sentido aqui. Portanto, ela está entrando na polaridade do relé, o que está correto. A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui é o oposto, mas obedece
a questão da polaridade subtrativa, do mesmo jeito. Aqui eu digo, quando entra no primário, na polaridade primária, sai na polaridade secundária. E quando sai na polaridade primária, ela entra na polaridade secundária. Tá? Se ela está saindo aqui, ela entra aqui. Então é o oposto daqui, mas é a polaridade subtrativa. É justamente o oposto, mas os dois se invertem. Se eu entro na polaridade, eu saio aqui. Se eu saio aqui, eu entro aqui. Então é isso que está sendo feito aqui. Agora vamos analisar o que ocorre numa situação normal quando a minha linha está em carga. Tá? Eu estou alimentando uma carga, então aqui não tem defeito. Aqui não tem defeito, minha linha está normal e eu estou com a carga nessa barra aqui e minha linha está alimentando essas cargas, uma ou várias cargas, a carga que está nessa barra aqui. Por simplificação, a gente está admitindo aqui que a minha carga é totalmente resistiva para facilitar a nossa análise. Então, como está tudo certinho aqui, polaridade do lado da barra, polaridade do lado da barra, fechamento do lado da não polaridade, fechamento do lado da não polaridade, e as polaridades dos relés ligadas nas polaridades, a polaridade do TC ligada na polaridade do relés. Embora, como eu vou explicar depois, isso não é uma obrigatoriedade, tá? Justamente aquilo que eu falei. Se a pessoa faz tudo certinho aqui, então vai ficar a polaridade do TC ligada na polaridade do relé. E aí fica mais fácil, ou melhor, fica mais difícil de você errar, tá? Porque a polaridade do relé vai estar ligada na polaridade do TC. Então, analisando essas correntes aqui, considerando a polaridade subtrativa, como eu disse, o que é que acontece aqui? Se a corrente no primário está passando nesse sentido, no secundário ela está fazendo isso. E está aqui comprovando que ela está entrando na polaridade do relé. Do lado de cá, como ela está saindo na polaridade do relé, do TC, então ela vai estar entrando na polaridade do TC. E aí o que é que acontece? Ela está saindo da polaridade do relé, ela não está entrando. Só que aí é muito importante que a gente entenda o seguinte: nós não estamos numa situação de curto-circuito. A polaridade do relé, a principal razão de você ligar um relé com as polaridades corretas é no momento do curto-circuito. Para a medição, claro que para a medição é importante também, mas como o relé não faz medição, você geralmente tem um dispositivo à parte para fazer medição, então a importância maior da polaridade vai estar na hora que você estiver analisando um curto-circuito, que nós vamos fazer mais na frente. Mas na carga, mas isso aqui tem uma importância, veja. Nesse relé aqui, a gente vê que a corrente está entrando na polaridade do relé. Nesse outro lado aqui, a gente vê que ela está saindo. E o que é que isso significa dizer? Se você chegar na frente desse relé aqui e for, todo relé digital tem essa possibilidade de você fazer as leituras de corrente e tensão, ver os ângulos entre elas e tal. Se você chegar nesse relé aqui e você for analisar as polaridades da corrente de tensão, você vai ver, como a gente admitiu que nossa carga aqui era totalmente resistível, você vai ver que a tensão e a corrente elas estão em fase. Eu estou com a tensão a 0 graus, tomando isso, a tensão como referência, e minha corrente está a 0 graus. Então, elas estão em fase. Já do lado oposto, o que é que está acontecendo? Tomando a minha tensão como referência, minha tensão está com ângulo 0 e minha corrente está com ângulo 180. Por quê? Porque ela está saindo. Ela está saindo do relé. Só que se isso aqui fosse um medidor, eu estaria fazendo a coisa correta. Se fosse um dispositivo de medição, ele estaria retratando a verdade, a realidade. A corrente de fato está saindo. Está passando nesse sentido aqui. Então isso está correto. Então nada de errado aqui. A importância disso aqui, que deve ser observada, é quando você vai fazer um comissionamento, que você vai energizar a sua linha pela primeira vez. Então você tem que estar bastante atento na forma de fazer um fasorial. Se você está trabalhando, geralmente você não vai trabalhar nos dois terminais de linha. Você está fazendo o comissionamento de uma linha. Tem uma equipe trabalhando na proteção desse lado e tem uma equipe trabalhando na proteção do lado de cá. Quem está nesse terminal está com a vida fácil, porque quando energizar a linha em carga, que você vai fazer o seu fasorial, você vai chegar aqui e vai ver que a tensão e a corrente estão em fase. Beleza, então a ligação do meu relé está correta. Do lado de cá, se a pessoa não for muito experiente e não estiver atento, o que é que ele vai ver? Ele vai ver a tensão e vai ver que a corrente está a 180 graus. Ele poderia erradamente imaginar que o relé estava com a polaridade errada. Não está. É porque isso aqui é o terminal da carga, enquanto que aqui a corrente está entrando na linha, ela aqui está saindo. Então está correto você olhar no relé aqui e ver que o ângulo está de 180. Muito pelo contrário, se você fosse fazer um fasorial aqui e esse aqui também desse zero, ele estava com a polaridade errada.
Quem é para dar zero é esse lado da fonte, que o fluxo de potência está nesse sentido. Então aqui, de fato, é para dar 180 mesmo. Só que a gente vai ver em seguida o caso de um defeito, aí vocês vão entender que isso não afeta o relé na hora dele medir um curto-circuito. Né? Na situação de carga está corretíssimo isso aí, da forma que está representado. Então agora, considerando tudo certinho, de novo, né, nessa mesma situação que eu chamei de primeiro caso, que é onde as polaridades dos TCs estão por lado da barra e os relés estão ligados nas suas polaridades e tal. Aí nós vamos considerar que tem um curto-circuito externo. O que é que acontece com o curto-circuito externo aqui? No curto-circuito externo, a corrente que passa desse lado aqui, ela vai entrar na polaridade do relé. Então, esse relé até poderia operar para um curto externo, mas ele operaria numa situação de backup, ou seja, um relé lá da frente falhou, como ele está vendo a corrente de curto que está indo nesse sentido, ele também operaria. Quer dizer, ele operaria como retaguarda, como backup. Isso a gente vai ver quando a gente falar de proteção de distância, de zona de proteção do relé de distância, a gente vai entender isso aí. Mas, em princípio, veja dessa forma. Então, esse relé está com sua polaridade correta, ele vai ver um defeito dentro da linha, mas pode ver um defeito fora também, dependendo da sua zona de atuação. Já do lado de cá, o relé, da forma que ele está ligado para um curto externo, ele não opera, pelo menos com as zonas de atuação, porque os relés que vão ficar aqui, a gente vai mostrar isso depois, eles têm umas zonas direcionais olhando para o lado de dentro da linha, como a gente costuma chamar, e ele tem uma zona reversa aqui. Então, poderia até uma zona reversa desse relé operar, mas com certeza as unidades que olham para dentro da linha, elas jamais operariam. Por quê? Porque o curto é fora. Em suma, o comportamento dessa corrente aqui para um curto-circuito externo é igualzinho à situação de carga. Por quê? Porque o TC está instalado aqui, minha carga está na barra e meu curto externo está depois dessa barra. Então, a corrente que passa, a natureza da corrente que passa para a carga é da mesma natureza da corrente que passa para o curto-circuito externo. Então, sem problema. E aqui a gente mostra essa situação. Eu estou considerando aqui um curto-circuito totalmente indutivo, e eu estou considerando que minha tensão está a 0 graus, e para eu entender que minha corrente, que meu relé está correto, está vendo um defeito à frente, ou está vendo uma situação de corrente na frente, já que eu estou admitindo que seria um curto-circuito externo, então minha corrente estaria 90 graus atrasada da minha tensão. Por quê? Porque está na direção para frente o defeito. Já esse meu relé desse lado aqui, se eu fosse olhar na hora do curto-circuito um fasorial desse relé, eu ia ver que minha corrente estaria adiantada de 90 graus da minha tensão. Ou seja, como o curto é externo, essa minha corrente estaria no relé, ela estaria circulando no sentido inverso, que é o que está sendo mostrado aqui. Ó. Enquanto desse lado a corrente está entrando, desse lado aqui a corrente está saindo. Então é isso que isso aqui representa. Pronto. E agora vamos analisar um curto-circuito trifásico interno. Eu botei trifásico aqui, mas poderia ser monofásico. Eu botei trifásico para que a gente mostrasse as três correntes. Então, nós vamos avaliar os ângulos dos relés, o que está acontecendo nos relés, os sentidos das correntes, tudo isso também baseado na questão do TC de polaridade subtrativa, onde a corrente primária passa nesse sentido, a secundária passa nesse. O que é que vai acontecer agora? Para um curto-circuito interno, o meu relé aqui se comporta do mesmo jeito da corrente de carga, se comporta do mesmo jeito de um curto externo. Por quê? Porque está tudo do lado de cá. Tanto a minha carga está nesse sentido, meu curto externo está nesse sentido, como o meu curto interno está para dentro da linha, está nesse sentido. Então, o comportamento do relé é o mesmo. Corrente primária passando nesse sentido, secundária aqui, entrando na polaridade do relé, tudo certinho, sem problema. Agora, veja o que acontece do lado de cá. O que é que a gente tinha visto aqui? A gente tinha visto que quando o curto era externo ou para a situação de carga, a minha corrente estava passando aqui nesse sentido. Portanto, ela estava saindo do relé. O relé estava vendo essa corrente a 180 graus. Agora não. Quando o curto é interno, a corrente de curto ela é muito maior do que a corrente de carga. Então, admitindo que além de carga eu tenho fonte também desse lado, aí na hora do curto-circuito, a corrente alimenta o curto por esse lado e alimenta o curto por esse lado aqui. Aí nessa hora, o que é que a corrente está fazendo? Ela está circulando nesse sentido aqui, para alimentar esse curto-circuito. No que ela circula nesse sentido aqui, considerando a polaridade subtrativa, se minha corrente primária está passando nesse sentido, da secundária está passando nesse. E agora sim ela está entrando na polaridade do relé. Isso é o que importa.
que na hora do curto-circuito, a minha corrente entre na polaridade. Para quê? Para que esse relé opere para um curto-circuito interno à linha. E observando aqui, caso a gente fosse analisar, digamos que não seja na hora do curto, mas na hora depois que você pegasse uma oscilografia do seu relé e pegasse o momento do curto e você fosse analisar a tensão e a corrente, você veria isso aqui. Nesse terminal, a corrente estaria a 0 graus e a corrente estaria 90 graus atrasada. Claro, estou considerando aquele curto-circuito totalmente indutivo, para a corrente ficar atrasada de 90 graus. E a mesma coisa aconteceria aqui. Tomando a minha tensão como referência, a minha corrente estaria a 90 graus atrasada da tensão. Ou seja, ela está também vendo o defeito para dentro da linha, internamente. Pronto. E agora vamos analisar outra situação. Aquilo que eu falei. No nosso caso aqui, o que é que nós vamos analisar? É um TC fechado no lado da polaridade. Que foi que a gente disse o ideal, não é que tivesse certo ou errado, era o ideal. Era que as polaridades estivessem viradas para a barra e os fechamentos fossem feitos, do lado da não polaridade. E aqui aconteceu um probleminha com a figura, porque na verdade era para eu ter representado as polaridades primárias desse lado. Ó. Veja, a polaridade ela está do mesmo lado aqui. Tá? O fechamento eu posso mudar, mas vamos admitir que essa polaridade ela vai estar desse lado de cá. Mas o que importa aqui é o seguinte, o que interessa mostrar aqui é que o fato de eu fechar o meu TC na polaridade e ligar a não polaridade no relé, isso não quer dizer que está errado. O relé não tem que estar, como esse lado aqui, ó, a polaridade do TC está ligada na polaridade do relé. Beleza. Aqui quem está ligado na polaridade do relé é a não polaridade do TC. A polaridade está aqui, ó. Ela está curto-circuitada e está entrando no neutro. Mas isso não quer dizer que está errado. Por quê? Porque quando você liga a sua não polaridade no relé, isso é o caso em que o TC foi montado errado. Não é errado, ele foi montado fora do padrão. Ele era para ter sido montado com essa polaridade, eu repito. Essa figura era para essa polaridade estar sendo mostrada aqui, né? Porque para eu ter essa polaridade secundária aqui, era preciso que essa polaridade primária não estivesse virada para baixo, ela estivesse virada para a linha, ela estivesse do lado de cá. Então, infelizmente, eu errei essa figura aqui, mas admita que essa polaridade está do lado de cá. Então, o que é que acontece aqui? Como a polaridade estava desse lado, aí alguém tinha que fechar, aí pelo menos essa coisa foi feita correta, é aquilo que eu falei. Não ligar o relé na não polaridade está errado? Não. Não está errado. Por quê? Porque nesse caso aqui, para compensar essa inversão do TC, o projetista foi e fechou o TC do lado da não polaridade. E deixou, do lado da polaridade, e deixou a não polaridade entrando no relé. Portanto, vai funcionar quando eu considerar o TC subtrativo. Só olhando rapidamente aqui, ó, se tiver um curto interno, a corrente vai circular nesse sentido, a primária e a secundária nesse sentido, aí está entrando na polaridade do relé. Então, observe que a polaridade do relé ela não tem tanta importância em relação a você ter que ligar o relé na polaridade. O que importa é como você fecha esse TC aqui. Isso aqui é que não podia acontecer, era você fechar o TC do lado de cá. Mas você fechando desse lado, não importa. Se a polaridade estiver desse lado, é porque alguém montou o TC de uma forma inadequada. O ideal era que ele ficasse com a polaridade como essa aqui, virado para o lado da barra. Mas ele montou aqui o TC com a polaridade virado para dentro da linha. Embora ela tenha ficado representada aqui, mas na verdade, para isso, essa representação ela está aqui. Então não tem problema nenhum, não está errado aquilo que eu falei lá atrás. É mais conveniente que isso aqui tivesse, o ideal é que isso aqui tivesse ligado certinho, para não haver confusão na cabeça do projetista lá. Agora, uma vez que foi feito isso, que foi botar a polaridade para cá, aí você vai ter que fechar do lado da não polaridade. E o relé vai operar certinho, sem problema. Pronto, e agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. A gente tem uma situação em que é aquele primeiro caso, está tudo certinho aqui. O TC está ligado com sua polaridade do lado para o lado da barra, tá? As polaridades estão ligadas no relés, do mesmo jeito que está acontecendo aqui, a polaridade ligada no relés, só lembrando que, como eu mostrei, não é obrigatório que essa polaridade esteja ligada no relé, mais importante do que isso é o fechamento aqui, é quem deve estar para dentro da linha, para você ligar aqui corretamente no relé, isso é mais importante. Mas, de qualquer forma, isso aqui está feito dentro do esperado, né? Do normal.
Com isso, facilita as coisas, porque eu pego minha polaridade TC, ligo na polaridade do relé e do mesmo jeito eu faço aqui e está tudo bem. Desde que aqui em cima esteja, desde que no primário esteja tudo certo. Então, esse é o caso. Aí vamos supor que o projetista fez o projeto desse jeito, disse lá no projeto dele que o TC deveria estar ligado dessa forma aqui e aqui, e entregou o desenho para o eletricista lá no campo fazer a sua montagem. Então, o eletricista chega lá na caixa de ligação do TC, ele identifica quem é a polaridade aqui pelo secundário e vai ligar a polaridade no relé, toda a polaridade aqui. Ligou tudo certinho aqui. Fez a ligação de um lado e de outro, fez tudo certo. Tá? Como aqui não tem problema, vamos analisar esse lado aqui. Ele foi ligou a polaridade do TC na polaridade do relé e sem problema, tudo certo. Agora veja o que acontece agora. O que acontece agora é o seguinte, ó. Quando chegou lá no campo, o cara, na verdade, não tinha montado o TC daquele jeito. Vou voltar um pouquinho aqui a figura. Olha. O projetista entendeu que o TC estava montado dessa forma. Por isso que ele mandou fazer essa ligação. Por isso que ele disse, liga a polaridade do TC na polaridade do relé. Porque ele entendeu que o TC estava ligado dessa forma. Agora veja o que é que o cara que montou o transformador lá no campo, ele fez. O que montou o TC foi o que ele fez. Ele, ao invés de montar o TC com a polaridade virada para a barra, ele montou o TC com a polaridade para dentro da linha. Se o projetista tivesse visto isso antes, tá? Ele acreditou que o cara tivesse feito a coisa dentro do padrão, mas lá no campo ele montou errado. Se o projetista tivesse visto isso antes, ele só tinha que fazer o fechamento na polaridade e ligar a não polaridade do TC no relé. Só que ele não sabia. Ele pensou que lá no campo estava conforme o projeto. Então o eletricista, quando chegou lá, fez o projeto, mandou. Liga a polaridade do TC na polaridade do relé. Chegou aqui, ligou tudinho. Aí você vai ver o que aconteceu agora. Aí sim, ele cometeu um erro, porque essa montagem estava errada. E aí o que é que acontece? Quando a corrente agora passar para digamos, um curto externo, teve um curto externo, então a corrente de curto passa nesse sentido para alimentar o curto externo. Como o fechamento ficou aqui para o lado da barra, tá? Como eu disse, o problema é aqui, é não fechar o TC do lado da barra. Você tem que fechar o TC do lado do objeto, do lado do transformador, do lado da linha, nunca do lado da barra. Só que o eletricista que fez isso aqui, ele fechou isso aqui, mas ele não errou. O projeto mandou ele fazer desse jeito, e ele fez. O problema é que aqui no campo o cara trocou. Quando ele foi pegar a polaridade, ele fez isso aqui. Aí quando você tiver um curto externo, a corrente primária passa nesse sentido, a gente já viu que pela polaridade subtrativa, a corrente secundária vai fazer isso aqui e ela está entrando na polaridade do relé. Então o relé iria operar para um curto externo nessa situação. Por quê? Por conta desse erro aqui. E mais, ele além de operar para um curto externo, quando houver um curto interno, ele não opera. Porque quando o curto for interno, que a corrente estiver entrando aqui para alimentar o curto interno, ela está saindo do relé pela questão da polaridade subtrativa que a gente viu. Tá? Então, a corrente entra aqui para alimentar o curto, no secundário ela está saindo. Ou seja, é como se ela tivesse ligado na não polaridade do relé. Então, com isso, o relé não operaria. Além de ele operar para um curto externo, ele ainda não opera para um curto interno. Agora, o detalhe disso aí, que é bom que a gente diga, é o seguinte. Há uma falha aí, quando isso acontece, há uma falha de comissionamento. Tá? Há uma falha de comissionamento. Porque você, quando vai fazer um comissionamento, você tem por obrigação pegar o seu projeto e olhar não só o que está ligado do secundário para o relé, mas você tem que pegar o seu projeto e ir lá no campo e olhar se o TC está montado conforme é mostrado aqui, porque isso aqui faz parte do seu projeto. Isso é um diagrama trifilar do projeto. Então, quem faz um projeto executivo de uma proteção de linha de transmissão, ele vai fazer esse projeto mostrando os equipamentos, mostrando como o TC está ligado, onde é que está a polaridade, ele mostra que está vendo os bornes das réguas lá na caixa do TC, mostra esses bornes chegando aqui no painel onde o relé está instalado, mostra a ligação, ele mostra tudo isso aqui. Só que quem fez o comissionamento só se preocupou, admitir nesse caso aqui, só se preocupou em checar daqui para baixo. Então, quando ele chegou aqui na régua e identificou que isso aqui era a polaridade pelo projeto dele, pelo desenho, ele foi mandou ligar na polaridade do relé. Só que isso não era. Isso era polaridade sim. Porém, como o TC foi montado errado, a corrente não está fluindo adequadamente na polaridade. Ela na polaridade aqui, ao invés de na hora do curto, ela está saindo dessa polaridade, ela está entrando na polaridade do TC e saindo da polaridade do relé. Então, essa ocorrência que eu já vi acontecer, não foi uma vez só, tá? Ela
ela é uma falha de comissionamento. Tá? Agora, claro que se o projetista, dependendo do caso, muitas vezes o cara vai fazer um projeto, antes dele fazer o projeto, ele vai no campo, faz uma inspeção, porque às vezes ele precisa instalar um painel, ele quer ver se tem local para instalar aquele painel, para fazer isso e tal. Então, o ideal é que o projetista fosse lá no campo e olhasse tudo isso. Né? Mas às vezes o projeto ele é feito até mesmo antes da montagem de campo. Então você começa a fazer o projeto e você tem lá um projeto eletromecânico, porque o que aconteceu aqui é que num projeto eletromecânico isso aqui estaria representado, a forma de montar o TC. Só que o cara ou não observou o que tinha lá no projeto eletromecânico, ou o projeto eletromecânico estava errado. Se o projeto eletromecânico estava errado ou invertido, cabia ao projetista fazer a adaptação no projeto dele para compensar esse problema aqui. Agora, se for um erro de montagem, o projeto eletromecânico estava certo, mandando fazer dessa forma, e o cara invertiu, botou o TC virado para cá, a polaridade virada para cá, então cabia ao comissionador, na hora que fosse fazer os testes, as verificações, ele comparar o projeto que ele tinha em mãos com o que estava montado lá no campo. Isso é uma coisa fácil de fazer, ou seja, aliás, é uma das primeiras coisas que se deve fazer no comissionamento, é fazer aquelas inspeções gerais dos equipamentos, ver se está tudo conectado certinho, as polaridades e tal, como é que eles estão montados, se estão de acordo com o projeto. Aí muitas vezes algumas pessoas fazem o comissionamento e não faz um planejamento adequado. Né? Então é essa a ideia da ligação do circuito de corrente com os relés direcionais. Claro que se fosse relé de sobrecorrente isso não teria tanta importância, porque o relé de sobrecorrente ele opera para qualquer lado, então isso aí não ia fazer diferença. E por último, alguém aí poderia estar fazendo essa pergunta. Ora, se a polaridade ela não é tão importante, eu só preciso fazer o fechamento correto, se eu fizer o fechamento do TC de forma correta, a polaridade não importa muito. É essa a impressão que fica depois que a gente está concluindo aqui esse assunto, é que aquela polaridade não tem importância. E a rigor, ela não tem essa importância toda que a gente imagina. Agora, onde é que está a importância da polaridade? É você garantir a conformidade dos dados de placa do TC. Pode ser que você fez um projeto imaginando que o seu TC tinha polaridade subtrativa e de repente o cara lá mandou um TC com polaridade aditiva para você. E aí você veria isso no dado de placa. Então você vai ver qual é a polaridade para poder você fazer a sua ligação corretamente. E aí o que é que você faz? Na verdade você não vai nem olhar o dado de placa, você vai testar o TC. Quando um TC chega, tem vários testes que se faz. Faz teste de relação, faz teste de isolação e faz teste de polaridade também, dentre outros. Então, teria que fazer o teste de polaridade para ver se o TC que você comprou, ele é aquele encomendado, ou seja, provavelmente você encomendou um com polaridade subtrativa. Aí você precisa fazer o teste para isso. E claro, uma vez você garantindo que a polaridade está correta, então você pode acreditar naquilo que você botou no projeto, porque você sabe que a polaridade está certa. Então, como eu estou dizendo aqui, isso vai garantir que o projetista irá elaborar o projeto corretamente, conforme, ou seja, o TC que ele está vendo, a polaridade que ele está botando no projeto é o que realmente está representado lá no campo, porque o projeto, aquela polaridade foi verificada, foi testada. E aí, se houver erro de polaridade, o projeto pode indicar uma polaridade diferente da real. Essa é a questão que a gente coloca. Né? Se houver algum erro na polaridade do TC, que é difícil, né? Até porque, como eu falei lá no início, não foi agora, foi na aula do TC, quando eu falei de polaridade aditiva e polaridade subtrativa, eu falei que a BNT recomenda o uso da polaridade subtrativa. Então, provavelmente, poucas pessoas ou poucas empresas compram TC com polaridade aditiva.